Aleluia. Salve a igreja, que a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, primeiramente eu quero trazer uma saudação lá da minha igreja, do meu pastor presidente, pastor Joel, pastor vice, pastor Jair, pastor local, pastor Jackson. E eu, como segundo pastor Jackson, que também ajudo ele no trabalho onde Deus me concedeu esta honra para estar glorificando. E ali está minha esposa, minhas duas crianças, que aonde também Deus me concedeu a honra de ter essa esposa maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. E eu também, nem todos sabem, né? Mas a gente não é daqui do sul, a gente é lá do Pará, né? E Deus também concedeu essa oportunidade de nós trazer para cá, para exaltar o nome dele. E quando eu vim para cá, eu também estava desviado da vontade de Deus, mas quando Deus falou comigo que foi onde Ele restaurou minha vida, glória a Deus, aleluia, Jesus. E eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. Glória! Aleluia. E como hoje é culto de família, o Senhor me conduziu a esta palavra, que vai falar a respeito da vida de um homem muito amado. E até hoje ele ainda é amado ao ouvir falar da palavra do Senhor. Que vai se encontrar no livro de Samuel, capítulo 16 e versículo 11. Aleluia. E eu quero pedir aos irmãos que continuem glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque como a missionária Adriana falou, enquanto você glorifica aqui, o Senhor age lá na tua casa. É verdade. O Senhor age lá na tua família. Porque aquele que busca primeiramente o reino do céu, o Senhor vai trabalhar ao favor. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, Jesus. Obrigado, Deus. E abre o seu coração também para receber o que Deus quer falar contigo. Glória a Deus, aleluia. E vai dizer assim, eu vou ler ali um pouquinho adiante, versículo 10. Samuel 16, versículo 10 em diante. Aleluia. Todo mundo achou, igreja? Amém. Aleluia. Que vai dizer assim: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse ainda: falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não se assentamos à roda da mesa até que ele venha. Aleluia. Seja glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos, esta passagem ela vai falar a respeito da vida de um homem a qual Deus escolheu. Aleluia. Porque quando nós vamos olhar para esta passagem, nós vamos ver que Israel está passando um tempo onde Israel estava pedindo por um rei, e aonde Israel vai escolher eles mesmos o próprio rei, que vai ser o rei Saul, que vai ser o rei escolhido pelo povo, e não um rei escolhido por Deus. Porque antes de tudo isso, o povo ele era direcionado por Deus próprio, eles eram conduzidos por Deus próprio, mas eles vão olhar para as nações do lado e vão ver que as nações, elas têm um rei que conduz elas, e elas vão sentir vontade de ser conduzidas por um rei também, e vai ser onde vai suceder Saul para reinar sobre Israel, onde Deus vai levantar Samuel para ungir a vida de Saul. Mas Saul, não ouvindo também a vontade de Deus, não ouvindo a voz do Senhor, ele vai desobedecer a voz de Deus, ele vai contrariar a voz de Deus. E quando nós olhamos para isso, para a contrariação da voz de Deus, vai ser onde Deus talvez vai nos rejeitar, vai ser onde Deus talvez vai nos recusar diante da presença dele, e vai ser onde o Senhor vai falar para Samuel: Samuel, por que tu ainda continua chorando por Saul, se eu o rejeitei? Levanta-te, toma o teu azeite, toma o teu vaso e este de azeite, vai até onde eu separei um para ungir-te. Glória a Deus, aleluia. E aí é onde nós vamos chegar a falar a respeito da vida de Davi, como a palavra de Deus vai dizer, ele sendo o menor, ele sendo o esquecido, ele sendo aquele que estava separado da sua família, ele sendo aquele que estava longe da sua família, mas ainda assim, ele estando longe da sua família, mas ele estava perto de glória a Deus, aleluia. Mas ainda assim, ele estando talvez sendo rejeitado, mas ele estava sendo visto por um que só Senhor, obrigado, Pai, aleluia. Então
quando nós vamos olhar para a vida de Davi, ele sendo rejeitado, o Senhor tinha o escolhido. Porque às vezes na nossa vida é assim. Às vezes nós somos rejeitados pelos nossos familiares. Às vezes nós somos rejeitados pelos nossos irmãos. Às vezes nós somos rejeitados pelos nossos vizinhos. Às vezes nós somos rejeitados por aqueles que estão do nosso lado, pastor Tiago. Mas quando nós estamos perto de um, que é o Senhor, Oh, glória a Deus, aleluia. Ele não vai nos rejeitar, mas sim Ele vai nos separar para Ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Assim como Ele separou para Davi. Talvez Davi olhava para si, Senhor, mas por que minha família não me ama? Mas por que minha família não me valoriza? Porque quando nós vamos olhar para a história de Davi, muitos dos teólogos vão dizer que Davi, ele foi um filho que ele nasceu do pecado, foi um filho que ele nasceu do erro, talvez da prostituição, talvez do adultério. E foi aonde Davi, ele foi aquele que teve que ficar separado. Ele foi aquele que teve que ficar longe, porque ele trazia desonra para a família. Ele trazia a vergonha para a sua família. Então Davi, por isso que ele foi separado, por isso que Davi ficou de lado. E Davi, ao se deparar com isso na sua vida, com toda esta tristeza, com toda essa amargura, eu creio que Davi pensou para si: a minha família me rejeitou, os meus irmãos me rejeitaram. O que eu tenho agora é somente buscar ao Senhor. O que eu tenho agora é somente buscar a presença do Senhor. Aleluia. Porque aquele que é rejeitado por homem, Deus está olhando. Oh, glória. Talvez Aleluia. muitas pessoas vão dizer para você que talvez você não tem mais solução, talvez você não tem mais jeito, talvez seu ministério não vai crescer. Mas quando você olha para o Senhor, quando você glória a clama Deus, ao aleluia. Senhor, quando você busca ao Senhor, vai ser onde o Senhor vai falar: ei, o homem pode falar tudo, mas a segunda palavra vem de mim. Glória A a Deus, resposta aleluia. vem de mim. Porque o homem pode falar o que ele quiser, mas a resposta vai vir do meu trono para a tua Glória a vida. Deus, aleluia. Então não se entristeça por palavra que talvez o homem, talvez a mulher tenha lançado sobre a tua vida. Talvez a tua casa, talvez o teu relacionamento está indo de uma maneira a qual você está se entristecendo. Está indo de uma maneira a qual teu coração está se entristecendo. Está indo de uma maneira a qual tua alma talvez está abatida. Vai ser como Davi vai falar: não se abate, ó minha alma. Aleluia. Por quê? Porque é o Senhor que vai te fortalecer. Glória a Deus, Em aleluia. momento de tristeza, clame ao Senhor. Em momento de angústia, clame ao Senhor. Porque Glória o a Senhor Deus, vai ouvir a aleluia. tua dor. O Senhor vai ouvir a tua necessidade. E assim foi que Davi fez. Davi, em meio à sua rejeição, ele buscava a Deus. E sendo assim, vai ser aonde Samuel vai vir para ungir. E vai passar todos aqueles 7 Glória a filhos Deus, de aleluia. Jessé. Um dos 7 que eram mais preparados, eram homens que tinham um corpo preparado, tinham um físico preparado, tinha talvez uma mente com estratégia de guerra, com estratégia para reinar. Mas talvez eles tinham tudo isso, mas não tinham um coração puro, não tinham um coração sincero. E vai ser onde o Senhor vai rejeitar todos eles. Porque não adianta a gente estar na melhor condição, não adianta a gente talvez ter o melhor trabalho, ter a melhor casa, ter o melhor carro, ter o melhor emprego, e sendo que o nosso coração está corrompido, É verdade, sendo que o nosso Senhor, aleluia. coração está amargurado. Porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, a primeira coisa, quando Ele vai escolher uma pessoa, Ele vai sondar o coração da pessoa, Ele vai ver como o Aleluia. coração da pessoa está, assim como Davi. Aleluia. E aqueles 7 filhos, Deus sondou o coração deles e não viu nenhum com coração puro e nenhum com coração digno. Mas havia um que não estava ali, que estava separado, que tinha um coração Aleluia. puro. E a partir deste momento, que o Senhor vai exaltar o nome de Davi. Glória a Deus, Que o Senhor vai aleluia. levantar o nome de Davi. A partir deste momento que Davi é ungido para rei, não vai ser ali que Davi vai começar a reinar. Não vai ser ali que o ministério de Davi vai começar a crescer, não. Vai ser ali onde o ministério de Davi vai passar a ser perseguido. Vai ser ali onde as lutas vão começar na vida de Davi. Vai ser ali aonde as pessoas vão passar a perseguir Davi. É, Senhor, é verdade, Porque Pai. os irmãos de Davi vão olhar para ele: mas por que tu foi o escolhido e nós não?
Por que tu foi selecionado e nós não? Porque sendo tu que traz a vergonha para a nossa casa, sendo tu que desonra a nossa casa. E mesmo assim o Senhor o escolheu. Aleluia, Jesus. E talvez aqueles irmãos de Davi queriam esconder Davi, queriam tirar Davi para não reinar. Porque talvez eles temiam de morrer por causa de Davi. Porque se Saul descobrisse que era Davi quem tinha sido escolhido para rei, eles iriam matar a família de Davi. Então talvez aqueles irmãos, temendo, queriam esconder Davi para que Saul não o descobrisse. Mas o interessante é que quando nós vamos olhar para esta história, nós vamos ver a própria corte chamando Davi. Para você ver que às vezes pessoas vão querer matar o nosso ministério. Pessoas vão querer matar o nosso chamado. Mas aquilo que Deus escolheu não tem quem possa matar. Não tem quem possa esconder. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai trazer mais perto do propósito. Porque às vezes muitas pessoas vão falar para a nossa vida: o que tu quer lá na igreja adorando? O que tu quer lá na igreja buscando? Você não vai receber nada. Não dê ouvido para essas pessoas, porque elas mesmas nem sabem o que elas querem da vida delas. Essas pessoas mesmo, nem elas mesmas sabem como estão a vida delas. Glória a Deus, é verdade. Porque quando nós vamos olhar para a vida de Davi, pelos irmãos de Davi, ele não tinha mais nada. Ele não tinha solução. Ele não tinha por que ser escolhido. Mas Davi, ele foi escolhido porque Deus viu o coração dele. Glória a Deus. Deus viu aquilo que ele tinha colocado perante o Senhor. E quando nós colocamos as nossas necessidades perante o Senhor, vai ser onde o Senhor vai agir. Foi desta maneira que o Senhor agiu sobre a vida de Davi. E Davi sendo levado para perto do rei, vai ser onde talvez vai começar aquela perseguição. Porque tem perseguição na nossa vida que às vezes nós não vemos com olhar carnal, porque ela é espiritual. E para nós entendermos isso, vai ser onde nós vamos ter que estar ligado ao céu. Vai ser onde nós vamos ter que estar ligado ao Senhor Jesus. Porque quando nós estamos ligados com o Senhor, nós vamos passar a entender o porquê da luta, porquê da dificuldade, porquê da prova. Porque quando Deus ele rejeita Saul, automaticamente ele vai tirar o seu espírito de Saul. E vai ser onde Saul ele vai passar a ser atormentado. Vai ser onde Saul ele vai passar a ser perseguido por espíritos malignos. E vai ser por isso que Davi vai ser levado para a corte do rei. Porque Davi ele tinha um dom que eram poucos que tinham. Davi ele tinha um dom de tocar. E a partir daquele momento que Davi tocava, aqueles espíritos que perseguiam o rei automaticamente saiu. Porque, como foi falado aqui, quando o exército de Israel iria para uma guerra, primeiro iam os levitas na frente. Primeiro iam os levitas tocando na frente. Porque, como foi pregado estes dias na igreja, quando a gente tem fé que a gente vai vencer, a gente não precisa ir com espada na frente, a gente já vai lutando. A gente já vai crendo na vitória. A gente já vai crendo que a vitória é certa. Porque assim é o povo de Israel. Assim ia o exército de Israel, eles iam louvando, porque enquanto eles louvavam, o Senhor já ia enquanto eles louvavam, o Senhor já ia fazendo reboliço lá naquele exército. Porque quando nós louvamos, nós estamos confiando no Senhor. Talvez a minha casa, a tua casa, talvez esteja de uma maneira a qual você não queira mais adorar. Talvez a tua casa esteja de uma maneira a qual você não queira mais buscar a Deus. Talvez a tua casa esteja de uma maneira a qual você já esteja ao ponto de desistir. Mas meio à luta, meio à dificuldade, não desista. Espírito Santo, obrigado. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós temos que permanecer. Glória a Deus, mesmo que seja difícil. Jesus vai dizer: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então se Jesus venceu o mundo, o que adianta nós queremos fugir se Jesus já venceu o mundo? É apenas nós confiarmos em Jesus. É apenas nós confiarmos que Jesus tem vitória para mim e para todos. Aleluia! Eu sei que às vezes, perante a dificuldade, perante a luta, às vezes nós duvidamos, nós questionamos o poder de Deus. Nós questionamos se o Senhor está ao nosso lado. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o Jesus, ele nunca saiu do teu lado. Oh, glória a Deus, ele nunca
deixou o teu lado, assim como Davi. Talvez Davi ele pensou que estava esquecido lá, cuidando das ovelhas. Talvez Davi ele pensou que Deus não olhava mais para ele. Mas quando Davi vai se deparar que o Senhor está escolhendo ele para ser rei, o que Davi será que vai pensar? Olha só, eu pensei que Deus tinha esquecido de mim, mas hoje Ele está me escolhendo para reinar. Glória a Deus, Hoje Ele está me aleluia. escolhendo para cuidar desta nação. Senhor, E assim é com a sua aleluia. vida. Talvez você pense que Deus não está olhando para você, mas na verdade é que o Senhor está olhando as tuas dores, o Glória Senhor está a Deus, olhando as tuas aleluia. necessidades. Mas como a palavra de Deus vai dizer, há tempo para todas as coisas para Deus fazer. Então não é no nosso tempo, não é ao ponto que nós queremos, mas sim é no tempo de Deus. Não te preocupa não, porque talvez esteja demorando para chegar aquilo que você está pedindo. Talvez seja hoje que está chegando nas tuas mãos. Talvez seja esta semana que vai chegar na tua mão. Talvez seja este mês que vai chegar na tua mão. Talvez seja este ano que vai chegar na tua mão. Só não enche de angústia o teu coração. Descansa no Senhor. Aleluia. Espera no Senhor e confia nele, assim como Davi vai falar. Porque quando confiamos no Senhor, o Senhor vai mover o céu diante da nossa vida. O Senhor vai mover o céu na nossa casa. O Senhor vai mover o céu no nosso lar. Oh, glória. Porque o que nós mais precisamos é confiar no Senhor. O que nós mais precisamos é acreditar quando o Senhor fala: ei filho, eu estou contigo. Aleluia. Não precisa você temer. Não precisa você querer fugir. Porque enquanto você louva, eu vou agir. Oh, Enquanto glória você a Deus, louva, eu vou aleluia. curar. Enquanto você louva, eu vou Aleluia. quebrar aquilo que está entristecendo o teu coração. Senhor, obrigado. Porque enquanto Davi, ele louvava, Deus fazia. E quando Davi, ele é conduzido para o palácio, vai chegar a ocasião de o exército de Israel ser confrontado. E vai ser aí aonde Davi vai se posicionar. Mas o mais interessante é que quando Davi se posiciona, em vez daqueles irmãos apoiar Davi, vai ser aí onde eles vão se levantar de novo. Porque Davi, ele era o rejeitado, e para a família dele ele sempre iria ser o rejeitado. Mesmo que Davi fosse escolhido para ser o rei, para eles, ele sempre iria ser o rejeitado. Talvez para a sua família você sempre vai ser o rejeitado. Talvez para as pessoas ali fora você sempre vai ser o rejeitado. Mas para Deus você sendo o escolhido é o que glória a importa. Deus, aleluia. Para Deus você sendo selecionado é o que importa. Porque não adianta o homem e a mulher falar de você, sendo que Deus está vendo a pureza do teu coração. Glória. Aleluia. E Davi mesmo, seus irmãos se levantando contra a vida dele, para o questionar, que era de pequena estatura, talvez era fraco, talvez não teria possibilidade, mas Davi, o que ele mais tinha era estratégia em seu coração. E a sua maior estratégia de Davi era o Espírito Santo que estava sobre Glória a a vida Deus, dele. Era a aleluia. presença de Deus que estava sobre a vida dele. E quando Davi, ele ouve que há um gigante que está confrontando o povo de Deus, Aleluia. ele ouve que há um gigante que está blasfemando contra o nome de Deus. Ele vai dizer: quem é este incircunciso que se levanta para blasfemar contra o nome do Senhor? Ele não sabe que aqui em Israel há um Deus que vive ainda? Aleluia. Ele não sabe que aqui em Israel há um Deus que reina ainda? Oh, glória. E Davi vai olhar para o exército de Israel e não vai ver nenhum homem que está disposto a lutar com aquele gigante. Ele não vai ver nenhum homem que é corajoso o suficiente para lutar contra aquele gigante. Mas Davi, como ele está no propósito de Deus, como ele está na direção de Deus, ele vai pensar consigo: já que não tem alguém, vou eu mesmo. Aleluia. Já que não tem ninguém disposto, vou eu mesmo. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Glória a Eu sei o Deus, Deus que eu aleluia. busco. Eu sei o Deus que está ao meu lado. Porque Davi, ele não estava questionando. Ele não estava duvidando do Deus que ele estava servindo, mas sim, ele estava olhando para o Senhor. Glória a Ele Deus, estava confiando para aleluia. o Senhor. E a partir do momento que Davi vai falar para o rei que ele está disposto a lutar contra este gigante, vai ser onde o rei vai oferecer a sua armadura. Ao pensar do rei, ele queria que Davi fosse protegido. Ele não queria que Davi fosse de qualquer jeito.
Ele não queria que Davi fosse de qualquer maneira para o campo de batalha. Ele queria que Davi fosse pelo menos protegido com uma armadura. Aleluia. Porque, às vezes, no olhar do homem vai ser assim. O homem vai querer que nós estejamos preparados. O homem vai querer que nós estejamos apresentados. Mas para Deus, basta nós termos um coração puro. Glória a Deus. Basta nós Aleluia. estarmos confiando em Deus. E Davi, ele vai pegar aquela armadura, ele vai testar, ele vai vestir, ele vai começar a caminhar, e vai ser onde Davi vai ver: "Ei, isso aqui não é para mim não. O que é teu, mas o que é meu é meu." Então não adianta você querer ser da maneira que teu irmão está sendo. Não adianta você querer ser usado da maneira que teu irmão é usado, porque Deus, ele tem uma unção diferente para cada um. Deus, ele tem um propósito separado para cada um. Então vai ser onde Davi vai falar: "Ei, rei, isso aqui não é para mim não. Deixa eu ir da maneira que Deus me chamou mesmo. Deixa eu marchar da maneira que Deus me chamou mesmo. Porque vai ser onde o nome do Senhor vai ser glorificado." Senhor, aleluia. Tem pessoas que estão querendo usar a estratégia do mundo dentro da igreja. Tem pessoas que estão querendo trazer a estratégia do mundo lá para dentro da igreja. Senhor, aleluia. Mas o que Deus está falando aqui não é do jeito que o mundo anda não que a minha igreja vai andar. Não é do jeito que o mundo está seguindo. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus vai dizer: da maneira que o mundo está andando, eu estou indo ao contrário do mundo. Da maneira que o mundo está marchando, eu estou indo ao contrário do mundo. Porque é assim que nós vamos agradar a vontade de Deus. É assim que nós vamos agradar tudo aquilo que Deus tem para fazer sobre esta terra. Glória a Deus, aleluia. E Davi, rejeitando a armadura de Saul, ele vai dizer para Saul: "Ei, Saul, não te preocupa não, porque vai ser hoje que tu vai ver o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vai ser hoje que tu vai ver o Senhor fazer o céu descer sobre esta terra aqui." Porque Davi, ele estava confiando na vitória. Davi, ele não estava questionando o agir de Deus, não. Davi, ele estava confiando que Deus Glória a estava Deus, aleluia. Davi, ele estava acreditando que era Deus que iria vencer aquela guerra por ele. Aleluia. Mas o mais interessante é que quando nós olhamos para a vida de Davi neste ato, é que Davi, a primeira coisa que ele teve foi atitude. A primeira coisa que Davi teve foi atitude, pastor Tiago. Aleluia. A primeira coisa que Davi teve foi se levantar da cadeira. Foi sair do seu comodismo e falar: "Ei, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua Glória a Deus, aleluia. Eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que nenhum homem se posicionou. Eu estou me posicionando, Pai. Aleluia. Porque eu sei que quando eu me posiciono, tu faz o sobrenatural acontecer. Glória a Deus, E aqui eu aleluia. estou para fazer a tua vontade, Senhor. Então, através dessa atitude que Davi está tomando, vai ser onde ele vai ver o poder de Deus se manifestar também. Aleluia. Vai ser onde ele vai ver o sobrenatural de Deus se manifestar na vida dele. E quando nós vamos olhar Davi indo para o campo de batalha, nós vamos ver que o rei, que o gigante, ele vai blasfemar contra Davi. O gigante, ele vai blasfemar contra a vida de Davi. Por que ele vai blasfemar? Porque eles trouxeram apenas um menino, vamos se dizer, para o campo de batalha para lutar contra o gigante. Glória a Deus, aleluia. E aquele gigante, ele vai blasfemar. Ele vai dizer: "Por acaso eu sou cão para vocês me tocarem com pau?" Ele vai zombar da vida de Davi. Sabe por que ele vai zombar? Porque ele não está vendo o lado espiritual que está por trás de Davi. Porque se ele estivesse vendo o lado espiritual que estava por trás de Davi, você acha que ele iria ficar no campo de batalha para lutar contra Davi? Não, ele já teria corrido faz tempo. Porque muitos ali fora vão falar de nós. Muitos ali fora vão falar que nós não temos nada dentro da igreja. Nós não temos autoridade, nós não temos nada. Sabe por que eles vão falar? Porque eles não estão vendo o teu lado espiritual. Eles não estão vendo a tua intimidade com o Senhor. Porque se eles vissem, talvez eles iriam te respeitar mais. Mas não te preocupa não se eles estão te desrespeitando. Não te preocupa não se eles estão blasfemando contra a tua vida. Porque Deus está vendo. Glória. E assim como Deus honrou a vida de Davi, assim Ele vai honrar a tua vida. Glória a Deus. Porque enquanto o aleluia. gigante blasfemava contra a vida
de Davi, Davi vai falar apenas uma coisa para ele: ei, contra a minha vida você vem com espada e com lança, mas contra ti eu vou em nome do Senhor dos Oh, Exércitos. glória a Deus, aleluia. Sabe por que Davi vai falar isso? Porque ele Aleluia, sabe, Jesus. enquanto ele fala do nome do Senhor, o Senhor já está começando a agir ali glória a naquele Deus, momento. aleluia. Enquanto ele exalta o nome do É, Senhor, o Senhor já Senhor, está mudando o aleluia. cenário. Enquanto ele fala do nome do Senhor já está trabalhando Glória a ali naquele Deus, cenário. aleluia, Jesus. Porque É às verdade. vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer através da nossa vida. Aleluia. Às vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer através da nossa Glória a vida. Deus, Sabe o que eu quero aleluia. dizer para você? Não é momento de nós nos escondermos, não. Não é É, momento de nós Senhor, ficarmos aleluia. sentados, não, apenas ouvindo. Não, é Oh, momento de nós glória. nos levantarmos e Aleluia. marcharmos. É momento de nós pegarmos talvez a nossa espada e começar a lutar esta batalha. Glória a Começar a Deus, lutar esta aleluia. peleja. Porque esse gigante, ao seu olhar, pode ser até grande. Este gigante, na sua frente, ele pode ser até grande. Mas quando você está confiando no Senhor, Oh, glória a Deus, quando você está colocando aleluia. nas mãos do Senhor, vai ser Ele quem vai lutar esta batalha para você. Vai ser Ele quem vai dar esta vitória para Oh, você. glória a Deus, aleluia. E vai ser aonde Davi, em apenas o lançar da sua funda, ele vai derrubar o gigante. Mas o interessante é que Davi, ele não vai matar o gigante nesse lançar da funda. Não. Ele vai lançar o gigante através da sua atitude de pegar a espada e arrancar a cabeça dele. Porque às vezes o que acontece, nós até estamos quase vencendo aquela dificuldade. Nós estamos até quase chegando ao ponto final daquela dificuldade. Mas nós deixamos ela apenas nocauteada. Nós não finalizamos ela É totalmente. verdade, Senhor. E é isso Aleluia. aonde o Senhor quer começar a trabalhar. É isso onde o Senhor quer mover o céu diante da tua vida. Não é tempo de você apenas deixar nocauteado, não. É tempo de você finalizar por completo. Oh, glória a Deus. Não é tempo de você falar: Senhor, eu vou mudar a partir de hoje. Mas amanhã já está do mesmo jeito. É tempo de você tomar atitude, se levantar e se posicionar de uma maneira ideal e começar a marchar pelo Glória a Deus, aleluia. para fazer a tua vontade, Pai. É, Senhor. Eu estou aqui para aleluia. fazer aquilo que tu estás me pedindo, Pai. Porque enquanto nós fazemos a vontade do Senhor, o Senhor vai começar a quebrar as Oh, cadeias. glória a Deus, O Senhor vai aleluia. começar a quebrar as cadeias na nossa família. O Senhor vai entrar no nosso relacionamento. O Senhor vai entrar no nosso trabalho. O Senhor vai entrar na vida do nosso vizinho. E tudo vai ser mudado. Aleluia. Por que vai ser mudado? Porque nós estamos posicionados fazendo a vontade. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque o que o Senhor mais tem dado para mim e para você é tempo. O que o Senhor tem mais dado para mim e para você é tempo. E sabe o que o Senhor fala? Até quando eu vou ter que dar tempo para você? Até quando eu vou ter que dar tempo para você? Ah, Pai, eu vou mudar a partir de hoje. Aí hoje passa, amanhã passa, e o dia passa, e assim vai passando, e assim vai passando. E sabe o que é interessante quando nós olhamos para isso? É que Deus ainda está dando tempo para nós. Aleluia. É que Deus ainda está dando uma oportunidade para nós. Mas até quando você vai permitir isso na tua vida? Até quando você vai permitir essa falta de atitude na tua vida? Comece a mudar a partir de hoje. Comece a se posicionar a partir de hoje. Oh, glória, aleluia. Porque a partir do momento que nós aceitamos o nome de Jesus na nossa vida, a partir do momento que nós entendemos quem é Jesus, vai ser onde Jesus vai trabalhar nas nossas Glória a falhas, Deus, nos aleluia. nossos erros. E vai ser onde nós vamos passar a nos entregar totalmente para Ele. Oh, glória. Vai ser onde nós vamos passar a entender o que o Senhor quer fazer através da minha e da tua vida. E quando Davi finaliza este gigante, não vai ser aí que vai acabar as lutas de Davi. Porque assim é com nós, né? Quando nós vencemos uma prova, logo vai começar outra É prova. verdade, Pai, aleluia. Porque aquele que Senhor. nasceu para marchar, a sua guerra jamais vai acabar. Aleluia, Jesus. Nós temos que entender que a nossa guerra aqui nesta terra não é apenas por um dia, não é apenas por um mês, não é apenas por uns Senhor. anos. Fala, Essa guerra vai ser Jesus. enquanto nós Aleluia. estivermos aqui nesta terra, até que o Senhor venha para nos Aleluia. buscar, Aleluia. até que o Senhor venha para nos tirar daqui. E quando Davi vai finalizar este gigante, vai ser onde as pessoas vão olhar para Davi e vão passar a perceber que Davi era aquele quem
Deus tinha escolhido como próximo rei. Glória a Deus. E vai ser aí onde a perseguição vai começar na vida de Davi. Porque quando nós nos destacamos, pessoas vão olhar com inveja. Pessoas vão olhar querendo ser como nós somos. E como eu disse, a cada pessoa tem um ministério diferente. Não tem como você querer ser como eu, sendo que o seu ministério é fazer de outra maneira. Aleluia. Então vai ser onde as pessoas vão começar a olhar para Davi e reconhecer Davi como rei. Mas vai ser a partir deste momento que Davi vai passar a ser perseguido. Vai ser a partir deste momento que o rei Saul vai começar a perseguir a vida de Davi. Mas sabe o que é mais interessante nisso? Que às vezes, aquele que nós mais tememos que persegue nós talvez vamos ter medo. Mas sabe o que é mais interessante? É que Deus vai levantar um lá dentro para nos guardar. Aleluia. Deus vai levantar um lá dentro para nos proteger. Porque enquanto Saul perseguia a vida de Davi, Deus teve que levantar o próprio filho de Saul, Jonatas. Deus teve que levantar Jonatas para guardar Davi. E assim é caminho com a tua vida. Talvez vai ter áreas que nós vamos ser perseguidos por pessoas que nós menos esperamos que iriam nos perseguir. Mas vai ser onde o Senhor vai levantar outra pessoa para nos guardar, outra pessoa para nos defender, outra pessoa para nos proteger. Glória a Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Não importa quem vai se levantar contra a tua vida. Não importa o tamanho do gigante. Não importa o tamanho do rei. Não importa a denominação que essa pessoa tem. Não importa se essa pessoa é presidente, se essa pessoa é general. Não importa. O que importa para nós é nós estarmos debaixo de uma mão poderosa. O que importa para nós é nós estarmos debaixo de uma proteção poderosa. Que essa proteção é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Essa proteção é o único Senhor e Salvador. Consumador de todo século. Enquanto Davi é perseguido, através que ele finaliza a vida deste gigante, Davi vai passar a ser perseguido por Saul. Davi vai passar a ser perseguido por aquele que Davi mais talvez amava, porque Davi tocava para Saul. Mas Saul ele não está preocupado com aquele que está fazendo bem para ele. Saul ele está preocupado com o trono dele. Saul ele está preocupado com a coroa dele, porque Saul ele não quer perder sua coroa. Saul ele não quer perder a importância do seu cargo. Saul ele não quer perder talvez a oportunidade de ser governador, a oportunidade talvez de ser um presidente, a oportunidade talvez de ser um prefeito. Saul ele não quer perder essa dominação dele, ele quer permanecer. E Davi, o que ele mesmo está é preocupado com ser rei, com estar na frente. O que Davi mesmo está é preocupado com isso. Sabe com o que Davi está preocupado é de perder a presença do Senhor. É de perder a intimidade com o Senhor. E são poucos hoje que vão estar preocupados de perder a intimidade com o Senhor. São poucos hoje que vão estar preocupados em estar fazendo primeiramente a vontade do Senhor. Porque às vezes nós não entendemos que quando nós fazemos primeiro a vontade do Senhor, o Senhor vai fazer a nossa vontade. Glória a Deus, O Senhor vai fazer aquilo que nós estamos precisando. O Senhor vai fazer aquilo que nós estamos necessitando. Aleluia. E o mais interessante, que quando nós olhamos para esta vida de perseguição do Davi, que Saul perseguia Davi, é que Saul ele reconhece quem é o ungido do Senhor. Saul ele reconhece que Davi ele reconhece que Saul é o ungido do Senhor. Porque Davi ele vai ter várias oportunidades de matar Saul. Davi ele vai ter várias oportunidades talvez de degolar Saul. Mas há um entendimento sobre a vida de Davi que ele não vai matar aquele que é escolhido do Senhor. Aleluia. O que é que acontece? Às vezes nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. Às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso tempo. Mas o que eu quero dizer para você não é do nosso tempo, não é da nossa maneira. Quando o Senhor fala, Ele mesmo vai fazer. Glória a Deus. Quando o Senhor decreta, Ele mesmo vai fazer. Não precisa você Aleluia. estar se preocupando da maneira ou Glória do a jeito. Deus, aleluia. Porque quando o Senhor fala, Ele vai fazer da melhor maneira. Ele vai fazer do melhor jeito. Glória Talvez a você Deus, pode se aleluia. questionar em seu coração. Talvez você pode se questionar em sua vida. Mas quando o Senhor fala, apenas senta e espera que o Senhor vai fazer o sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.
quando nós olhamos esta passagem de Davi sendo perseguido, Davi, o que ele mais vai fazer é confiar em Deus. Vai chegar o momento de Saul morrer em guerra. Vai chegar o momento de Saul ser morto pelos seus próprios soldados, pelo seu próprio povo. Porque eles já reconheciam que Saul já não estava mais como Deus queria. Eles reconheciam que Saul já não estava mais no caminho para finalizar a guerra. Vai ser onde Saul vai ser morto. E o soldado vai chegar até Davi. Ei, Davi, aquele que te perseguia, hoje está morto. Aquele que te perseguia, hoje não vive mais. E Davi, ao ouvir isso, o seu coração vai se entristecer, porque ele amava Saul, mesmo Saul o perseguindo. Ele amava Saul, mesmo Saul querendo o matar. Porque Davi, ele não tinha mágoa, ele não tinha rancor em seu coração. O que ele tinha no seu coração era apenas amor. E às vezes tem pessoas que ao nosso lado vão se levantar contra a nossa vida, e o que nós vamos ter a oferecer para ela é apenas a nossa ira de volta. Nós vamos querer oferecer o dobro do que ela fez para nós. Mas o que eu quero dizer para você, que nós venhamos ter o coração de Davi, que nós vamos ter esse amor de Davi. Porque não é preciso nós fazermos o mal àquele que está fazendo o mal para nós. Porque o que Davi menos queria era matar o rei, mesmo que o rei o quisesse sua cabeça. Mesmo que o rei quisesse ver Davi morto, o que Davi menos queria era ver o rei morto. Porque Davi, ele não tinha pressa para reinar. Davi, ele não tinha pressa para ser rei. Porque Davi, ele estava confiando em uma promessa. Em uma promessa que Deus fez para ele. Em uma promessa que Deus falou para ele. E o que Davi, ele estava era apenas esperando no Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E quando nós vemos que este homem vai chegar até Davi e falar: ei, Davi, aquele que a gente perseguia já está morto. E eu o matei. Às vezes é assim na nossa vida, nós queremos se meter em problema que não é nosso. Às vezes é assim na nossa vida, nós queremos resolver problema lá na rua que não é nosso. Cuidado onde você está colocando sua mão. Cuidado onde você está colocando as suas ideias, que não é um problema que o Senhor mandou você resolver. Porque este homem que chegou perante Davi e falou: ei, Davi, aquele que te perseguia morreu. Este homem foi morto pelo próprio Davi, porque ele matou o ungido do Senhor. Davi, ele não teve coragem de matar, mas veio outro e matou por ele. E Davi ceifou este homem porque ele matou quem era o ungido do Senhor. O que eu quero que você entenda: quando você é separado para Deus, ninguém pode levantar a mão contra você. Quando você é separado por Deus, ninguém pode blasfemar contra a tua vida. Porque quando Deus nos unge, é para nós sermos a diferença nessa terra. Quando Deus nos unge, é para nós darmos o exemplo nessa terra. Porque a partir do momento que nós nos posicionamos assim como Davi, a partir do momento que nós deixamos a nossa vergonha de lado, a partir do momento que nós deixamos o nosso medo de lado, vai ser onde o Senhor vai exaltar o nome dele através da nossa vida. Aleluia. E a partir desta noite que você venha ter atitude na sua vida, que você venha ter atitude, talvez na sua família, talvez no seu trabalho. Porque como foi falado aqui, Davi, ele teve atitude. E a partir da atitude de Davi, foi onde Deus começou a mudar a vida dele. Foi onde Deus começou a mudar o cenário da vida dele. Eu sei que às vezes aquele cenário é o que nós menos queremos. Talvez vai ser um cenário doloroso no começo. Mas quando tem dor, quando tem prova, é porque logo está vindo a vitória. Aleluia. Amém, igreja? Se coloque de pé, igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Vou estar orando pela sua vida e vou estar passando ao pastor para estar finalizando. E quem quiser uma oração no final, pode passar aqui que eu vou estar orando. Aleluia. E que você venha entender que quando nós tomamos atitude para fazer a vontade de Deus, Deus ele vai ter atitude para mover o céu de nós. Glória a Deus, Aleluia. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Pai. Senhor, aqui eu coloco, Pai, a tua igreja, Deus, diante da tua presença, Pai, diante do teu altar, diante do teu trono.
Pai, que o Senhor venha mover o céu diante deste lugar, Pai. Porque eu tenho visto, Pai, que tem almas ainda para serem alcançadas, Pai. E que esta igreja, Senhor, venha alcançar a vida, Pai. Venha trazendo, Pai, pessoas para cá, para este lugar, para exaltar e para glorificar o Teu nome, Senhor. Vai ao encontro, Pai, de cada vida, de cada coração que está aqui nesta noite, de cada alma, Pai, aquele que tem pedido, Pai, uma orientação, aquele talvez que tem pedido, Pai, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, que o Senhor tenha falado, Pai, ao coração desta pessoa, que o Senhor venha tocar, Pai, sobre a alma desta pessoa, venha quebrar, Pai, toda a fúria do inimigo, Pai, sobre a Tua igreja que caiu por terra, Deus, porque a Tua palavra vai dizer que o inferno jamais vai prevalecer contra a Tua igreja, Pai. Então que a Tua igreja venha ser renovada a partir deste momento, que a Tua igreja venha ser preenchida através deste momento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim eu agradeço, Deus, esta oportunidade, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha honrar esta casa, Pai, através dessa oportunidade que eles deram ao Teu Filho, Pai. Senhor Jesus, assim, Deus, eu te agradeço, Deus. Continua falando com a Tua igreja cada dia mais. Venha impactar, Senhor, a Tua igreja cada dia mais, Pai. Assim eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.